Uma boa tarde para você, meu caro Belém Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Vamos falar de Libertadores da América. Ontem, em Buenos Aires, lá no Monumental de Núñez, o Atlético Mineiro e o River Plate empataram em 0-0. Você vê os lances dessa partida, o Atlético Mineiro segurou o River Plate e esse resultado classificou o Galo para a final da Copa Libertadores da América, que está programada para o mesmo Monumental de Núñez, porém as informações é que ele pode ser transferido para o estádio do Independente, no bairro de Avejaneda. Atlético 0, River Plate 0. O River Plate, desde o início do jogo, pressionou bastante, chutou muito a gol, pressionou muito o Galo, mas o Galo soube suportar a pressão da equipe do River Plate. Alguns jogadores não jogaram muito bem. O Hulk prendendo muita bola, o Scarpa, apesar de ter colocado uma bola no travessão, e o Davidson também no rebote, ter perdido o gol na defesa do goleiro Armani. O Atlético Mineiro não criou muitas oportunidades de gol, se entrincheirou mais na defesa, segurou o River e o placar de 0-0 classificou o Galo para a final da Copa Libertadores da América. O estádio estava lotado, a torcida do River fez uma grande festa, pressionou e mesmo após o jogo ela ficou cantando, homenageando seus jogadores pela luta. Mas como o jogo de ida havia sido 3-0, o Galo está classificado para a final, esperando o resultado de hoje, que deve dar o Botafogo. Enquanto o Atlético teve problemas lá no seu hotel, teve foguetaço, teve também problemas na saída do hotel, falta de policiamento, o Atlético chegou atrasado, a Conmebol remarcou o horário, enfim, uma confusão antes do jogo lá entre River Plate e Atlético Mineiro. Mas dentro de campo deu tudo bem. Com esse resultado, o Atlético conseguiu a sua classificação. Hoje tem Botafogo e Peñarol, clima de guerra lá em Montevidéu. A Conmebol mudou o local do jogo, já que o ministro do interior do Uruguai, o Martinelli, juntamente com o presidente do Peñarol, alegando que não haveria torcida do Botafogo, mudando a narrativa sobre os fatos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, mudando completamente a narrativa de forma irresponsável. Dirigente do Peñarol, boa parte da imprensa, o ministro do interior também, uma pouca vergonha, uma sacanagem que estão fazendo nesse momento com o Botafogo lá em Montevidéu, por obra daqueles vagabundos que tiveram aqui no Rio de Janeiro, fizeram aquele quebra-quebra. A Conmebol transferiu o jogo, não será mais no Campeão del Siglo, com capacidade para 40 mil pessoas, e sim no Centenário, que pertence à Prefeitura de Montevidéu, estádio Centenário com capacidade para 65 mil pessoas, vai receber hoje Botafogo e Peñarol, o jogo da volta pela semifinal da Copa Libertadores da América. No jogo de ida 5-0, Botafogo tem uma grande vantagem. Inclusive, o técnico Arthur Jorge deve poupar alguns jogadores preocupados com uma classificação para a final e sem algum de seus principais jogadores que estão pendurados com 2 amarelos, já que o Peñarol promete transformar esse jogo num palco de guerra. Não vai ganhar na bola, está praticamente fora e vai tentar na confusão, na violência, atrapalhar a vida do Botafogo. Então, por esse motivo, o técnico Arthur Jorge deve promover algumas mudanças. O provável time do Botafogo deve ter Gatito Fernandes no gol, já que o John está pendurado com 2 amarelos. Na direita, a dúvida entre Vitinho ou Matheus Ponte. A zaga com Bastos, Adrielson, que entra no lugar do Alexandre Barbosa, que está pendurado. Na lateral esquerda, dúvida se Cuiabano ou se Marçal. No meio campo, Marlon Freitas com Danilo Barbosa, já que o Gregory também está pendurado. No ataque, sai Luiz Henrique e sai Igor Jesus. Deve entrar Tiquinho Soares e entrar também o Matheus Martins, com Savarino e o Thiago Almada no ataque alvinegro. Portanto, Botafogo deve ir a campo com o Gatito Fernandes, Vitinho, Matheus Ponte, Adrielson, Bastos e Cuiabano ou o Marçal, o meio campo com Marlon Freitas e Danilo Barbosa, o ataque com o Tiquinho Soares, o Thiago Almada, o Matheus Martins e também o Savarino. Esse deve ser o time do Botafogo para enfrentar hoje a equipe do Peñarol. Botafogo que vai modificado, com medo desses jogadores que estão pendurados pelo segundo amarelo. Fato é que a imprensa uruguaia está transformando o jogo num palco de guerra. Já houve foguetaço durante a madrugada no hotel do Botafogo. O Botafogo pode sofrer violências dentro e fora de campo. Inclusive, vários torcedores do Botafogo estão sendo agredidos lá em Montevidéu por causa daquela cachorrada, safadeza, pilantragem
que aqueles marginais fizeram aqui no Rio de Janeiro, aquele quebra-quebra, roubaram celular, e lá no Uruguai, lá em Montevidéu, a narrativa é completamente diferente, por obra de responsabilidade desses diretores do Peñarol, que inclusive cancelaram um jantar de confraternização com a diretoria do Botafogo, para você ver o grau de piquenês, o grau de amadorismo que esses dirigentes safados, calhodas, estão promovendo lá no Uruguai. Vamos torcer para que o Botafogo saia de lá ileso, com a sua classificação garantida para a grande final da Copa Libertadores da América. Hoje também tem Flamengo e Internacional, jogo também reprogramado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Flamengo enfrenta o Internacional do Beira-Rio com mudanças. O Felipe Luiz não terá Arrascaeta e não terá Léo Pereira suspensos pelo terceiro amarelo. Deve colocar o Pulga e o Bruno Henrique. Estão fora do primeiro jogo da Copa do Brasil, porque estão suspensos, mas ele deve colocar esses jogadores para atuar hoje. Então, o provável time do Flamengo deve ter Rossi no gol, Varela, que deve entrar no lugar do Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Ayrton Lucas na lateral esquerda, já que Alexandre ainda não tem condições de jogo. O meio-campo com o Pulga, o Everton Araújo, o Alcaraz e o Gerson, o ataque com Bruno Henrique e também o Gonzalo Plata. Esse deve ser o time do Flamengo para enfrentar hoje a equipe do Internacional. Flamengo que vai poupar aí alguns jogadores visando esse confronto de domingo contra o Atlético Mineiro, jogo de ida pela Copa do Brasil no Maracanã. Mas o Flamengo, o Felipe Luiz já disse que não desiste ainda do Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado com 57 pontos. Tá certo, meu querido? Na sexta-feira tem Fluminense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes terá de volta do Thiago Silva e também a volta, provavelmente, do Kevin Serna. Os jogadores estão recuperados, reforço para o Fluminense que luta para sair ali daquela situação incômoda de poder voltar à zona de rebaixamento. Na equipe do Vasco, a notícia que surgiu foi que o Lyon da França, que pertence ao John Textor, dono da SAF Alvinegra, pretende levar o Ryan. A proposta está sendo feita, o jogador tem contrato até o final do ano que vem, mas o Lyon da França, que tem um interesse antigo em Ryan, deve tirar o jogador de São Januário. Portanto, o jovem atacante Ryan, que foi titular contra o Bahia, deve se transferir para o Lyon da França ao final da temporada. E hoje, meu caro Belém Júnior, tem jogo também decisivo aí em Macapá. Meu querido amigo, lá no Glicério Martins, no Glicerão, lá no Gigante da Favela, tem Macapá e Ceará. Jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, categoria sub-20, hein? O Ceará é um grande time, um baita de um time. O Ceará desclassificou o CSA com 2 goleadas, 5-0 lá em Fortaleza e 5-0 também em Maceió. Portanto, o Ceará vem forte para esse confronto contra a equipe do Vozão, vem forte para essa equipe, para esse jogo contra a equipe do Macapá, o Leão da Fábio. Então, jogo hoje às 4 da tarde, mas marcado às 4 da tarde, aí no Glicério Martins, no Glicerão. O jogo da volta será no PV, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. Hoje tem Macapá e Ceará. Vamos torcer para a equipe amapaense fazer realmente hoje um brilhante jogo contra o Vozão, aí no Glicério Martins, no Glicerão. Tá certo, meu caro Belaí? Essas são as principais informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Um abraço para o Neto Góes, preocupadíssimo, né, com essa situação aí, com esse jogo aí do Macapá, enfrentando a equipe do Ceará. Vamos lá, Leão da Fábio, para cima deles. O nosso Neto Góes nos aprontos finais para essa partida que será aí no Glicerão. E também para o nosso queridíssimo Roberto Góes, vice de futebol da CBF, também deputado estadual, preocupado também com essa situação do Botafogo lá em Montevidéu. Clima de guerra para Botafogo e Peñarol. Como eu disse, o jogo será realizado no estádio Centenário, com capacidade para 65 mil pessoas, já que a Polícia Nacional do Uruguai alega que lá sim terá condições de segurança para o Botafogo, como também para a torcida alvinegra. E quem botou pé foi a Conmebol que transferiu esse jogo. E a final poderá ser no Independente, lá em Avejaneda, já que estava marcada para o Monumental de Núñez, mas eles alegam que o estádio tem capacidade muito grande e que a torcida do Botafogo e do Atlético Mineiro poderiam não preencher todos os lugares e Avejaneda seria um estádio para acomodar para acomodar essa decisão. Um abraço a você, Belay, e um abraço para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã eu volto falando do jogo de hoje, né? Palco de guerra para Botafogo e Peñarol. Claro, com certeza, classificação do Fogão para a final da Libertadores contra o Galo. Até amanhã. Belay Júnior.